O que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançado. Parece absurdo, não é? Como assim só acreditar é suficiente? E se eu te dissesse que a única coisa entre você e o sucesso é quem você decide se tornar? Você já se sentiu como se o sucesso sempre escolhesse os outros? Que não importa o quanto você tente, o dinheiro, a felicidade, as oportunidades parecem nunca chegar. Hoje vamos revelar, com base nos ensinamentos de Napoleon Hill e no poder da lei da atração, como mudar esse jogo de forma prática e comprovada. Você não pode alcançar algo que nem sabe o que é. Pense nisso. Você já entrou no carro e saiu dirigindo sem saber o destino? Claro que não. Mas é exatamente isso que a maioria das pessoas faz com a própria vida. Elas acordam, trabalham, pagam contas, sobrevivem. Tudo sem uma direção clara. E depois se perguntam por que o sucesso não chegou. Como o universo pode te entregar algo se nem você sabe o que quer? A verdade é brutal. Sucesso não é para quem deseja, é para quem decide. Decidir é diferente de desejar. Desejar é passivo, decidir é comprometedor. Quando você decide o que quer com absoluta clareza, algo muda no seu cérebro e no seu comportamento. Você começa a enxergar caminhos que antes pareciam invisíveis, porque o cérebro, quando tem um alvo, começa a operar como um radar. Ele procura oportunidades, conexões, atalhos, e o mais incrível, essas oportunidades sempre estiveram lá. A diferença é que agora você está preparado para vê-las. Mas vamos ser honestos, a maioria das pessoas diz que quer ser rica, mas o que isso significa? Quanto você quer ganhar por mês? O que você está disposto a dar em troca? Que tipo de vida você quer viver com esse dinheiro? Quantas horas por dia você quer trabalhar? Onde quer morar? Com quem quer estar? Percebe como quero ser rico? É uma frase vazia quando não tem forma, cor, cheiro, número. Napoleon Hill viveu isso, na pele. Ainda jovem, foi desafiado por Andrew Carnegie a entrevistar os homens mais bem-sucedidos da época e extrair uma filosofia do sucesso. Mas tinha um detalhe. Ele teria que fazer isso sem receber um centavo por anos. Agora pense, você aceitaria trabalhar anos sem salário? Abrir mão de conforto, segurança e ainda ser ridicularizado por isso? Hill aceitou. Por quê? Porque ele tinha clareza. Ele sabia exatamente o que queria: estudar o sucesso, entender como ele funcionava e se tornar um dos homens mais influentes do mundo. E ele conseguiu, não por sorte, mas porque seu propósito era mais forte do que qualquer desculpa. E aqui vai uma pergunta difícil. O que você quer com essa intensidade? Se não souber responder agora, tudo bem. Mas isso não pode continuar assim, porque enquanto sua visão estiver nebulosa, sua ação também será. Comece com uma simples prática. Escreva em detalhes o que você quer conquistar nos próximos 12 meses. Seja específico, não escreva "quero um emprego melhor". Escreva "quero um cargo de liderança em uma empresa de tecnologia com salário de R$12.000, jornada flexível e possibilidade de home office". Isso é um mapa, e o cérebro ama mapas. Segundo um estudo da Dominican University, pessoas que escrevem seus objetivos com clareza têm 42% mais chances de alcançá-los. Não é mágica, é estrutura mental. Você ativa partes do seu cérebro responsáveis por foco, memória e tomada de decisão. E aqui entra uma objeção comum. Mas e se eu não souber o que quero? A resposta é: comece pela dor. O que você não quer mais viver? Que tipo de vida te causa angústia, frustração, estagnação? Use isso como ponto de partida. Às vezes, é mais fácil identificar o que nos machuca do que o que nos inspira. E quando você elimina o que não quer, sobra espaço para descobrir o que realmente importa. Outro ponto crucial: coloque prazo.
Um objetivo sem prazo é só um desejo fantasiado. Quero escrever um livro. Não significa nada se não tiver data de entrega. Mas quero terminar meu livro até dezembro? Já é um compromisso. E compromisso muda comportamentos. Talvez você pense, mas eu tenho medo de me comprometer. E se eu fracassar? Deixa eu te contar uma verdade dura. O fracasso de quem tenta é sempre menor do que o arrependimento de quem nunca se moveu. Você não vai acertar tudo, mas a clareza do objetivo é o primeiro passo para se tornar alguém que constrói e não só sobrevive. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem no piloto automático? Que chegam no fim do ano exaustas, mas sem saber exatamente o que construíram? Isso não precisa ser seu destino. Você pode definir o que quer viver. E quando fizer isso com convicção, todo o seu sistema corpo, mente, comportamento começa a trabalhar a favor dessa visão. Então hoje, agora, pare tudo. Pegue um papel, escreva sua meta, com números, prazos e razões emocionais. Porque não basta saber o quê. Você precisa entender o porquê. É isso que vai te manter firme quando bater o cansaço, a dúvida, a comparação. E vai bater. Mas quando você tem clareza, você continua. Essa é a base da lei da atração. Não é desejar e esperar. É desejar com clareza, agir com propósito e se mover todos os dias como alguém que já decidiu. O universo não responde a hesitações, ele responde à decisão. Se você chegou até aqui e sentiu que isso foi feito para você, não é coincidência. É porque você está pronto. Agora só falta uma coisa: decidir. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que acredita. E essa talvez seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Porque ela tira o controle do acaso e coloca de volta nas suas mãos. Já percebeu como algumas pessoas parecem fazer tudo certo e ainda assim sabotam suas próprias chances de sucesso? Trabalham duro, fazem cursos, tentam empreender, mas algo sempre dá errado no final. Será mesmo azar? Ou será que lá no fundo elas acreditam que não merecem vencer? Você pode até não perceber, mas sua mente está sempre emitindo sinais e o universo responde a esses sinais com precisão matemática. Quando por dentro você repete que não é bom o suficiente, que não tem sorte, que nasceu na família errada, você está literalmente programando sua vida para confirmar essas crenças. É como se você desse instruções ao seu cérebro para encontrar provas do seu fracasso. E ele encontra. Napoleon Hill observou esse padrão em centenas de milionários que entrevistou. O sucesso deles começava muito antes do dinheiro chegar. Começava com uma crença inabalável. Eu posso, eu mereço, eu vou conseguir. E essa crença era tão forte que moldava suas decisões, suas atitudes e até mesmo as oportunidades que surgiam. A mente é como um termostato. Se o seu está ajustado para a escassez, não importa quantas oportunidades apareçam, você vai inconscientemente rejeitá-las ou destruí-las. Quantas vezes você já disse para si mesmo: isso é bom demais para ser verdade? E se eu te dissesse que o bom demais é o normal de quem já se reprogramou para prosperar? Hill passou por isso. Durante os anos de escrita de Quem Pensa Enriquece, ele enfrentou não só dificuldades financeiras extremas, mas também uma batalha interna feroz. Ele chegou a ponto de quase destruir o próprio manuscrito dominado pela dúvida, pela sensação de ser um impostor. Mas naquele momento, ele fez algo poderoso. Escolheu acreditar. E foi essa escolha que mudou tudo. Porque acreditar não é um sentimento passivo, é um ato de rebelião contra a dúvida. Você pode fazer o mesmo, mas para isso é preciso identificar suas crenças sabotadoras. Quais são as frases que você repete para si mesmo em silêncio? Não sou capaz? Sou preguiçoso? Nunca vou sair dessa vida?
Faça um inventário mental. E agora, aqui vai uma prática simples, mas poderosa. Substitua cada uma dessas frases por uma versão fortalecedora. Ao invés de "nunca vou sair das dívidas", diga "estou aprendendo a prosperar". Ao invés de "não sou bom o suficiente", diga "estou melhorando todos os dias". Isso pode parecer bobo, mas não é. Estudos em neurociência mostram que afirmações positivas, quando repetidas com intenção, ativam áreas do cérebro responsáveis por ação e foco. Você literalmente começa a agir como alguém que acredita. Mas talvez você pense, eu posso dizer 1000 vezes que sou capaz, mas não sinto isso de verdade. E está tudo bem. No começo, você não vai sentir mesmo, porque você está quebrando um padrão mental de anos, às vezes décadas. É como trocar a rota de um rio. Você vai encontrar resistência, mas se insistir, a nova trilha se forma. E aqui entra um dado interessante. Segundo a American Psychological Association, mais de 70% das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza possuem uma autoimagem negativa em relação ao dinheiro. Elas associam riqueza à culpa, egoísmo ou até traição aos seus valores. Isso não é coincidência. É condicionamento social. E você pode sair disso ao começar a escolher conscientemente no que vai acreditar a partir de hoje. Você não precisa de provas para começar a acreditar. Você precisa acreditar para começar a criar as provas. Toda mudança começa dentro. Substitua o "e se der errado" por "e se der certo". Diga para si mesmo todos os dias: o sucesso é inevitável para mim. Não como uma frase bonita, mas como uma escolha firme. Uma declaração de guerra contra as velhas crenças que te mantêm preso. Hoje, você tem a chance de mudar isso. Comece pequeno. Afirmações pela manhã. Visualizações antes de dormir. Cuidado com o que você assiste, ouve. Lê tudo isso, alimenta sua mente. Cerque-se de vozes que reforcem a sua grandeza, não a sua limitação. Porque o mundo lá fora só vai começar a acreditar em você no dia em que você parar de duvidar de si mesmo. Você não atrai o que quer, atrai o que acredita. Então a pergunta é: no que você escolhe acreditar agora? Feche os olhos por um instante e veja você vivendo a vida que deseja. O trabalho dos sonhos, o carro, a casa, a liberdade, as pessoas certas ao seu redor. Consegue sentir? Consegue ouvir o ambiente? Consegue se ver nesse lugar? Agora a pergunta é: quantas vezes você faz isso por dia? Porque o sucesso que você quer não começa quando ele acontece. Ele começa quando você ensina sua mente a aceitá-lo como real. Visualizar não é fantasiar, é preparar o terreno. O seu cérebro não distingue o que é imaginado do que é vivido, e a ciência prova isso. Em um estudo conduzido pela Universidade de Harvard, indivíduos que apenas visualizaram um exercício de piano por semanas ativaram quase as mesmas áreas cerebrais que os que de fato praticaram fisicamente. E o que isso quer dizer? Que sua mente já está criando conexões, hábitos, respostas e até sensações antes mesmo do mundo externo reagir. Por isso, todo dia, você precisa reservar um tempo para viver sua vitória primeiro dentro de você. Não basta desejar uma nova realidade, é preciso experimentá-la mentalmente, com riqueza de detalhes. Sinta o volante do carro novo, o cheiro da sua futura casa, a emoção ao ver sua conta bancária com o número que você sempre sonhou. Quanto mais vívida for essa imagem, mais poder ela tem. E não é exagero, é neuroplasticidade. Você está moldando seu cérebro para agir como se isso já fosse verdade. E adivinha o que acontece quando você acredita que algo já é seu? Você age com confiança, você para de negociar com a dúvida. Mas aqui vai um alerta: visualizar não substitui agir. Ela prepara,
Ela inspira, ela direciona, mas ela não caminha por você. É como ver o mapa de uma cidade antes de sair de casa, o mapa te guia. Mas quem dirige é você. Então, toda vez que terminar de visualizar, pergunte: qual é o próximo passo que posso dar agora com o que eu tenho? E então, dê esse passo. Pode ser pequeno, pode parecer insignificante, mas é esse movimento que começa a construir a ponte entre a sua mente e a sua realidade. Napoleon Hill falava sobre isso antes mesmo da ciência comprovar. Ele relatava que os homens mais bem-sucedidos que entrevistou, como Henry Ford, Edison e Graham Bell, todos usavam algum tipo de visualização. Eles se viam prontos, se viam prósperos, se viam realizados, muito antes que os outros vissem qualquer coisa neles. E Hill também usava essa prática. Durante os períodos mais escuros da sua vida, quando estava falido, desacreditado e sem direção, ele se trancava em silêncio e imaginava, com detalhes, o impacto que seu livro teria no mundo. E anos depois, esse mesmo livro, Think and Grow Rich, tocaria milhões de vidas, inclusive a minha, talvez a sua e tantas outras, não por coincidência, mas por construção mental. Agora, talvez você pense, mas e se eu imaginar tudo isso e nada acontecer? E eu te pergunto, o que você perde ao tentar? O que perde ao começar o dia se enchendo de possibilidades, ao invés de problemas? Porque o que mais vemos são pessoas que já começam o dia derrotadas. Elas se imaginam em filas, no trânsito, cansadas, frustradas, apertadas. E adivinha? É exatamente o que vivem. Você está usando sua mente para projetar o amanhã, quer ou não. A diferença está em fazer isso de forma consciente ou inconsciente. Você quer continuar deixando que a rotina decida seu destino ou vai assumir o controle do filme que roda aí dentro todos os dias? Hoje você pode tomar essa decisão. Comece amanhã. Acorde, feche os olhos por 5 minutos e veja você mesmo vencendo, mas veja com intensidade, como se fosse real. Depois disso, faça uma coisa que aproxime você desse cenário. Uma ligação, um e-mail, uma anotação, um exercício, qualquer ação que reafirme sua direção. E faça isso todos os dias. Transforme essa prática em ritual. Porque quando sua mente começa a acreditar, seu corpo começa a responder e o universo, ele simplesmente segue o comando. Você quer mudar sua realidade? Então comece criando um lugar seguro para ela dentro da sua imaginação. Porque se você não consegue viver o sucesso dentro de você, você nunca vai estar pronto para vivê-lo do lado de fora. A vida que você quer está na frequência da energia que você emite. E se você ainda não entendeu isso, talvez seja por isso que está sempre se perguntando por que as coisas não acontecem para você. Porque enquanto você acorda pensando no que falta, no que está errado, no que te frustra, você está emitindo exatamente a vibração da escassez. E a escassez reconhece a sua assinatura. Você conhece alguém que vive reclamando de tudo, que está sempre falando sobre o que não tem, o que os outros têm, como a vida é injusta? Essa pessoa vive rodeada de problemas, certo? E mesmo quando alguma coisa boa acontece, logo ela desaparece. Isso não é azar, é energia. O universo não responde às suas palavras, ele responde à sua vibração. E é aqui que entra um dos princípios mais subestimados, mas mais poderosos da lei da atração: a gratidão. Quando você sente gratidão genuína, não da boca para ou fora, mas lá de dentro. Por pequenas coisas como um café quente, um amigo que te ouviu, o teto sobre a sua cabeça, você muda completamente a sua frequência emocional. Você sai do modo carência e entra no modo abundância. E a abundância atrai mais abundância. Não é teoria, é neurociência. Estudos conduzidos pela Universidade da Califórnia demonstraram que pessoas que mantêm um diário de gratidão têm níveis mais altos de otimismo, dormem melhor, têm menos dores físicas e ainda são mais produtivas.
Sabe o que isso quer dizer? Que ser grato não é só algo bonito, é algo estratégico. Você quer viver melhor, ganhar mais, ter mais foco? Comece agradecendo todos os dias. Mas talvez você esteja pensando: como eu vou ser grato com tudo, eu dando errado? E eu entendo, porque Napoleon Hill também passou por isso. Durante a Grande Depressão, ele perdeu quase tudo. Estava falido, com a família desestruturada e chegou a pensar em desistir de sua missão. Mas ao invés disso, ele escreveu uma carta para si mesmo, onde listava tudo o que ainda existia de bom na sua vida. O fato de estar vivo, o conhecimento que acumulou, os amigos leais, a visão que ainda pulsava dentro dele. E foi essa prática de gratidão que reacendeu sua energia e o levou a escrever uma das partes mais profundas do seu legado. A gratidão o tirou da escuridão. Você consegue perceber o poder disso? Porque enquanto a maioria das pessoas mergulha no desespero quando tudo parece ruir, os que realmente viram o jogo são aqueles que conseguem encontrar um motivo, mesmo que pequeno, para continuar acreditando. E aqui está algo importante. Gratidão não é conformismo, não é fechar os olhos para o que está ruim, é abrir os olhos para o que ainda está de pé. Porque quando você foca no que já funciona, você reforça a sua fé, e com fé você age, e com ação tudo muda. Comece agora. Pegue um papel ou abra as notas do celular e escreva 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Pode ser simples, uma conversa que te fez bem, um momento de silêncio, até mesmo estar aqui, ouvindo isso, com a consciência de que você quer mais da vida. Isso já é um motivo, e transforme isso num hábito. Antes de dormir, lembre-se de 3 vitórias do seu dia. Antes de sair da cama, pense em 3 coisas boas que você tem. E sempre que sentir raiva, medo ou frustração, pare e procure algo, qualquer coisa, para agradecer. É nesse momento que a sua frequência muda. E quando sua frequência muda, sua realidade começa a se dobrar para você. Porque o universo não está respondendo ao seu sofrimento. Ele está respondendo à sua vibração. E se você vibrar gratidão, você começa a se tornar um ímã para tudo aquilo que antes parecia inalcançável. O segredo está em entender que a gratidão não é só uma resposta ao que deu certo. Ela é o gatilho para que as coisas comecem a dar certo. Você não espera a vida ser perfeita para agradecer. Você agradece e aí a vida começa a se alinhar com isso. Porque a forma como você vê o mundo altera completamente a forma como o mundo responde a você. Então, antes de reclamar do que, experimente agradecer pelo que já existe, porque talvez, só talvez, o universo esteja esperando você reconhecer o que tem, antes de te dar o que tanto pede. O universo não responde aos seus desejos, ele responde à sua frequência, e a sua frequência é determinada todos os dias pelos seus pensamentos, suas emoções e principalmente pelas suas decisões. Quando você define com clareza o que quer, acredita com convicção que merece e age como alguém que já está a caminho, o mundo começa a te responder de uma forma completamente diferente. Agora, se isso fez sentido para você, se algo aí dentro se mexeu, então não pare por aqui. O próximo vídeo que está aparecendo na tela é o próximo degrau da sua evolução. Nele, você vai aprofundar ainda mais a sua mentalidade e aprender como se tornar 1% melhor do que você é agora. E acredite, 1% por dia muda tudo. Muito obrigado por ter estado aqui comigo. Te espero no próximo vídeo. Vamos seguir juntos nessa jornada.